Nós somos o grupo 9 da exposição virtual intitulada Arquitetura Modernista e Contemporânea, contributo de arquitetos e da arquitetura para o habitat, proposta pela professora Karen, da disciplina de Arquitetura e Urbanismo, do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O nosso grupo teve o privilégio de ser contemplado por 4 grandes arquitetos a nível mundial e brasileiro. Né? Nós contamos com o Gerd Engels, o Júlio Werner, o Norman Foster e o Frank Gehry. O Gerd Engels o representante da nova geração da arquitetura. O Júlio Werner é o nosso representante brasileiro. E o Norman Foster e o Frank Gehry, os que são pessoas. São eles da arquitetura. Bom, eu sou a Fernanda e eu vou falar um pouquinho do Gerd Engels, que é esse arquiteto inovador, fantástico, genial, que eu me apaixonei assim que eu comecei a pesquisar sobre ele. Bom, aqui vocês podem ver que eu fiz um pequeno esboço dos conceitos principais que ele tinha usar nas obras dele. Então, que ele acredita, certo? Eu posso dizer que sustentabilidade talvez seja o pilar principal, né? Junto com o modernismo, essa coisa de face grande, que a gente fala, né? Subúrbio vertical também é bem forte, na arquitetura. E o pragmatismo é forte. Mais tarde eu vou explicar direitinho para vocês. Bom, aqui essa imagem, eu quis usar ela para representar o início da carreira do Gerd Engels. O que acontece? Ele, na verdade, sonhava ser cartunista, né, desde pequeno. Só que lá na Dinamarca, ele tinha matriz, né, lá na Dinamarca não tinha um curso específico para cartunismo. Então, o mais próximo que ele achou foi a faculdade de arquitetura. E a ideia principal era que ele entrasse para melhorar a habilidade de desenho, né? Só que o que aconteceu? Ele se apaixonou por isso, né? Então, eu acho que ele foi um grande cartunista, mas ganhou um arquiteto genial. E aqui é uma frase que ele usa, que é muito engraçada, que ele acha que a arquitetura deveria ser mais como Minecraft, certo? E aqui é um ensaio que ele fez com as obras dele e tal, mostrando como ele imagina a arquitetura, né? Ele gostaria que a arquitetura fosse um WordCraft, né? Não um Minecraft, mas um WordCraft. Bom, aqui, à primeira vista, assim, a pessoa não entende muito bem a relação, né, de Darwin, Nietzsche, né, essa coisa de evolução, Yes is More, o que é isso? Eu vou explicar direitinho o porquê. Qual a relação dessas coisas? Tá? Logo em seguida, assim que a gente chegar na fundação do Gerd Engels Group. O que é esse Yes is More? Bom, uma breve linha no tempo. Como eu falei, nasceu em Copenhague, na Dinamarca, né, em outubro de 74. Portanto, ele tem 46 anos agora, é jovem. A formação dele foi na Academia Real Dinamarquesa de Belas Artes, né? Ele começou a estudar lá na década de 90, daí ele deu uma pausa, acabou indo para Espanha, né? Começou a estudar na Escola Técnica Superior de Arquitetura, de Barcelona, ficou um tempo lá, mas acabou retornando para Copenhague para terminar lá a faculdade e se formou em 99. Né? O escritório principal dele hoje é o Gerd Engels Group, que é o PIG, né? A sigla mínima, e não é à toa essa sigla, como vocês vão ver ao longo do trabalho. E o histórico profissional dele é o seguinte: ele começou como estagiário para ninguém mais, ninguém menos que Henry Lewis, a lenda, né, da arquitetura mundial, que tem um escritório na Holanda, o Office for Metropolitan Architecture, ou OMA. E de lá, ele saiu em 2001, e junto com um colega de trabalho dele lá desse OMA, eles fundaram a empresa Plot, que era uma empresa bem legal, eles receberam prêmios e tal. Mas essa empresa acabou durando pouco tempo, e em 2005 ela se dissolveu. Vocês vejam que desde o início, assim, desde que se formava, ele sempre foi premiado. Ele sempre foi um pouco fora da curva, assim, sempre se destacava. Em 2002, ele já ganhou 2 prêmios internacionais, assim, né, de relevância. E depois pulando para 2006, né, que eu acho que é o ano marcante, né, o boom da história do Gerd Engels, que é a criação do BIG, né, que hoje é uma empresa enorme, com filiais em várias capitais do mundo, e que tem mais de 500 funcionários. Em 2009, ele também fundou, junto com 2 colegas arquitetos, um grupo de design, né? Em 2010, outro ponto importante, a publicação do livro Yes is More. Depois eu vou falar mais sobre isso. Em 2011 foi o ano que ele ganhou diversos prêmios, né? Ele ganhou o prêmio Wall Street, de advogado de arquiteto inovador, naquele ano, né? Ganhou o prêmio da Academia Francesa de Arquitetura, né? Ganhou outros prêmios, né, na Europa.
2013 também, 2014, 2015, se vocês forem olhar a biografia dele, é um prêmio atrás do outro. Assim, o cara é fera mesmo. E agora voltando em 2016, quando ele fundou o Bilhar Kingdoms do clube, né, ele criou uma base filosófica, né, ele usaria isso financeiro. E essa base filosófica, assim, para nós que estudamos engenharia, é uma coisa muito louca, assim. Ele cita Nietzsche, ele cita Darwin, e ele faz analogias com Freud, né, dizendo que o arquiteto nada mais é que um cúmplice da sociedade, assim como o psicanalista é um cúmplice do paciente, né, dos desejos secretos do paciente. E ele faz assim, declarações geniais. Ele é muito inteligente, assim, cria teorias fantásticas, e quando tu começa a ler fundo, assim, tu começa a ver que tudo faz sentido. Né? Então, assim, ó, eu vou ler aqui para vocês. A filosofia Big é a base filosófica, né, desse grupo, que ele denomina Less is More. Vocês podem ver que ele faz uma jogadinha em Less is More, certo? Ele usa essa sonoridade para dizer que não, que sim é mais. Né? Ele quer mais, ele quer sim a sociedade, que isso é o mais importante, para ele é isso. Né? Então ele junta a teoria da evolução de Darwin, que agora eu vou explicar para vocês, que tem a ver, né? Teoria da evolução, né? Com o conceito de criação de Nietzsche. O que acontece? Voltando lá. A teoria da evolução de Darwin, certo? Darwin acreditava que as espécies permaneciam, né, sobreviviam, ao longo do tempo elas se adaptavam ao ambiente, certo? E que existia uma seleção natural nisso. E o que a gente tem hoje foram as espécies que conseguiram se adaptar a tudo que passou ao longo dos anos, e elas permaneceram ali. E o Nietzsche diz sempre que para te dizer sim a alguma coisa, tu acaba dizendo não para outra. Né? Então, o Engels, ele diz que o arquiteto não pode ser egocêntrico, não pode fazer algo para ele. Ele tem que dizer não para essa público, talvez, pode dizer sim à sociedade, egocêntrico para a sociedade. E aí, voltando lá, o fundamento é o seguinte: ele acredita que a arquitetura tem que se adaptar às mudanças e ao ambiente, certo? Ele tem que ser clara da área. Não apenas como belos edifícios, mas como parte importante do processo evolutivo da sociedade, construindo para o todo, e não para si. Engels une as paixões pela arquitetura e o fatunismo no livro em formato de história em quadrinho, que traz a concepção desse manifesto, né? Que é o Less is More, a evolução arquitetural, certo? Então ele fala em como a arquitetura é importante nesse processo evolutivo da sociedade. E aqui tem a capa do livro. Esse livro foi lançado em 2010, como eu falei ali na cronologia, né? E ele é todo um formato assim, remete ao cartunismo, né? As histórias em quadrinhos, ele adora e tal. É muito prazeroso para ele fazer isso. Então ele conta a história da arquitetura através de quadrinhos, né? Fotografias, né? Explicando também os conceitos dele, por que ele fez assim, e como ele acha que vai ser o futuro da arquitetura, como ele deseja que seja, né? E o que ele faz para melhorar, né? A arquitetura que a gente tem hoje. Bom, agora eu vou falar um pouquinho das obras mais famosas dele. Né? Eu não podia deixar de falar da Nova, né? Que é um complexo, né, de apartamentos enorme, enorme, fica no subúrbio de Copenhague. Né? Essa Malta, ela é considerada a segunda geração do Vini Houses. Né? Vini House foi a primeira obra que ele fez lá nessa rua de Copenhague, que é a cidade natal dele, né? Então ele é o xodózinho, assim, né? As principais obras dele estão lá. E ele quis inovar, assim, no subúrbio da cidade. Por isso que tem esse conceito de subúrbio vertical, certo? Que fica às margens, assim, né? Ele quis fazer essas obras, assim, verticais, que são fantásticas, assim, quando tu vê o projeto, né? São geniais, assim. Então, aqui um pouquinho, ó. Ele segue o conceito de subúrbio vertical, nesse bairro, né? Esse projeto foi concluído em 2008, mas, entretanto, diferente do Verne House, né? Ele é 2/3 de estacionamento. Vocês podem ver que toda a parte de baixo é estacionamento, né? Um escalonado, como em formato de montanha mesmo. E essa área de estacionamento ela é como uma encosta de concreto, coberta por uma fina camada de habitação, né? Ó, por vezes é só uma fina camada de habitação, mas tudo é estacionamento. Que vai do primeiro ao 11º andar. Ele funde as duas funções em uma relação simbiótica, certo? Relação simbiótica. E todos os 80 apartamentos, olha o cuidado que ele teve. Todos os 80 apartamentos têm jardins de frente para o sol, né, que é uma coisa ótima, a gente está na Dinamarca, um país nórdico, frio. E as vistas são incríveis, assim, porque eles estão acima, né? Eles estão no subúrbio, acima. E
estacionamento no 10º andar, para claro, né, ficar próximo dos estados. Um empreendimento enorme, 33 mil metros quadrados, e custou cerca de 33,5 milhões de euros. Aqui, ele fala um pouco, voltando lá do pragmatismo pop, né? Ele fala que os problemas pragmáticos da sociedade são os conflitos que os pensamentos utópicos do arquiteto tentam resolver. Olha que bonito isso, né? E falando da sustentabilidade hedonística, ele usa muito isso como conceito, talvez principal, do Big, que ele fala assim, a sustentabilidade hedonística é transformar um movimento de sustentabilidade em algo, um conceito jovem, dinâmico e igualitário. Ambos procuram provar que o design e a arquitetura podem ser, sim, economicamente lucrativos, bem como ambientalmente sustentáveis. Uma coisa, né, não está excluindo a outra. Então tem que parar com isso. Tanto é que ele fala que a sustentabilidade não precisa ser um valor como um valor protestante. Estabelece que tudo que ele faz bem necessariamente tem que causar alguma dor. A sustentabilidade não tem que ser vista como algo chato, né? Como algo difícil. Não. A ideia dele é essa. E vocês podem ver que ele cria prédios fantásticos, tanto o Malton como o Woodhouse, que é essa foto aqui, que agora eu vou falar mais sobre ele. São prédios que são exemplos claros, né, desse conceito que ele usa. Então, o White House, né, ou a Casa 8, o que acontece? É um prédio fantástico, né? Inclusive, eu até anotei aqui, ó, que ele ganhou do Instituto Americano de Arquitetos o prêmio de honra, por ser um projeto complexo e um exemplo de uma nova tipologia, né? Então, vocês imaginem, ele é realmente sensacional, assim, se vocês forem pesquisar outras fotos, assim, uma pena que não coube, né, fotos para mostrar os ângulos, né, por dentro e tal, mas é o seguinte, ó, ele pode ser visto como um bairro tridimensional, porque tem tudo lá dentro, certo? É o terceiro projeto para esse mesmo bairro, né, lá em Copenhague, construído no perímetro sul do novo subúrbio, né, e concluído em 2010. Graças ao seu formato de 8, vocês podem ver, esse 8 aqui, né, que leva esse nome, né, se formam dois pátios internos, né, que no centro estão as áreas de uso comum e no térreo tem um corredor que interliga esses dois jardins. As várias funções foram espalhadas horizontalmente, certo? O que não é comum, porque geralmente a gente vê nos prédios eles dividirem verticalmente, né? Um prédio para garagem, né? Um prédio para lojas, não, ele separa horizontalmente. E os escritórios ocupam o ponto norte e as lojas distribuem-se pelo nível térreo, com entrada tanto pela rua quanto pela parte oeste. Os andares superiores são exclusivamente residenciais, né? Unidades habitacionais que variam de 65 a 144 metros quadrados, planejados para 3 diferentes fases da vida. Olha que fantástico cuidado que ele tem, né, ao projetar os apartamentos. Então, ele fez 3 tipos de apartamentos: para jovens solteiros, para casais com filhos ou para idosos, certo? O que melhor distingue, né, apesar de tudo isso, o que melhor distingue de outros edifícios multifuncionais que usam essas várias funções são os seus 2 telhados verdes. Aqui não dá para ver direito, mas são 2 telhados verdes que são levemente inclinados. Olha que sensacional. Uma área total de 1,7 mil metros quadrados. Estrategicamente posicionados para reduzir o efeito de ilha de calor, certo? E definir a identidade visual do projeto. Mas também, essa inclinação permite que os moradores possam caminhar e pedalar sobre eles. Então, a inclinação ela é tão leve que se consegue pedalar e caminhar sobre toda a área do terraço, né? É fantástico, né? À toa que esse projeto ganhou vários prêmios. Bom, esse é o pavilhão da Dinamarca na Expo World de Xangai, em 2010. Certo? Esse projeto foi elaborado em parceria com outros 2 escritórios, foi a proposta vencedora, e a concepção que eles adotaram foi a seguinte, que os visitantes pudessem interagir e experimentar algumas das principais atrações de Copenhague. Uma bicicleta, que vocês podem ver aqui, essa bicicleta ela tanto anda na volta, né, como por dentro, aqui do edifício. O porto, vocês podem ver aqui dentro, ali dentro tem água, né, uma água, simulando o porto de Copenhague, e as áreas de lazer, né, como um piquenique em meio à natureza. Então, assim, foi premiado também, né, ficou muito legal. E vale a pena ver outras fotos, assim, dentro, que é bem legal. O Lego House, eu acho que é um dos meus preferidos. Ele é muito legal, né? Ele tem 12 mil metros quadrados, custou cerca de 26 milhões de euros. Foi construído em 2017 na cidadezinha da Dinamarca, que foi onde foi criado os brinquedos Lego, né? E eles utilizam, né, eles reproduzem esses tijolinhos Legos em escala arquitetônica, né, formando vastos espaços expositivos e praças públicas.
Ele tem 23 metros de altura, é composto por 21 blocos, né? Visto de topo, a gente consegue enxergar direitinho os blocos, colocados como edifícios individuais, enquadrando uma praça de 2.000 metros quadrados que é iluminada através das fendas entre os blocos. Então, essa praça, ela fica como uma caverna urbana, né? Sem colunas, né? Ela fica em balanço, permitindo que os visitantes acessem o prédio. Então, ela é acessível ao povo. E já no topo do edifício, ó, como vocês podem ver, o bloco simula a peça encaixável criada em 32 que conquistou o mundo, né? O brinquedo leve. O edifício de 3 pavimentos também tem áreas de jogos por cores, lojas, restaurantes e terraço. Bom, esse aqui tem uma história curiosa. Por quê? Porque o Two World Trade Center, né, que faz parte do complexo, o novo World Trade Center, que foi construído em Manhattan, né, depois do ataque terrorista de 11 de setembro, eles, a princípio, quem iria construir era um projeto do escritor do Norman Foster, que também está nesse grupo. Olha a treta. Mas, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o projeto vencedor foi do escritor do Norman Foster, mas o projeto executado acabou sendo do B.R. Engels, né? Então, talvez fosse mais fácil de executar, não sei exatamente o que aconteceu, não consegui pesquisar direito sobre isso, mas é curioso. E, então, ele é localizado na 200 Greenwich Street, né, que é uma rua lá de Nova York. Inclusive, às vezes, o prédio é conhecido pelo endereço, né, eles costumam fazer isso. E o projeto foi escolhido pela cidade para ser executado na revitalização do complexo World Trade Center, que conta também com um parque memorial, né, o One World Trade Center, o Three World Trade Center e o Four World Trade Center. O prédio de mais de 80 andares terá 541 metros, ficando entre os edifícios mais altos do mundo. E conforme o próprio Engels fala, jardins do telhado, que vocês conseguem ver um pouquinho, ó, às vezes de topo é melhor, a jardim do telhado parece uma aldeia vertical, de edifícios singulares, empilhados uns sobre os outros. Realmente parece, ó, que ó, eles nem são retos, né? Eles são escalonados uns sobre os outros. E assim, criam parques e praças no céu. Olha que bonitinho, né? Tá legal. E a previsão é de ser concluída em 2024. Bom, as obras era isso. O que eu consegui falar sobre ele foi isso, porque o nosso é curto. Mas assim, o Engels é genial, assim, se vocês forem pesquisar ele. É muito interessante, tem vários documentários. Tem um documentário Lego House que tem na Netflix. Tem um documentário Felicidade Infinita, se não me engano, sobre o projeto House. E tem o próprio documentário do B.R. Engels sobre a vida dele, que é o Big Time. Tem na Amazon Prime. E é bem legal, certo? Aqui tem algumas referências que eu usei. E era isso. Vou passar para a próxima. Continuando o trabalho do Grupo 9, meu arquiteto é o Norman Foster. Eu vou tentar resumir para vocês aqui um pouco da sua história, da sua biografia, numa breve linha do tempo. Ele nasceu na Inglaterra em 1935 e viveu grande parte de sua infância e adolescência na cidade de Manchester. Aos 16 anos, ele conseguiu um emprego na prefeitura de Manchester e um pouco depois ele serviu às Forças Aéreas Britânicas. Acredito eu que isso, lendo, pesquisando sobre ele, ele gosta muito da questão de aviões, assim, e pode ser por esse motivo. Depois ele consegue um emprego no escritório de arquitetura, onde ele começa a ganhar um certo destaque, porque ele conseguiu desenvolver um portfólio de desenhos e foi promovido como desenhista. E aí, em 1956, ele ingressa na faculdade de arquitetura, onde graduou-se em 1961, conseguiu uma bolsa de mestrado na faculdade de Yale, nos Estados Unidos, se formou, e em 1963 ele volta para a Inglaterra, onde monta seu escritório com seus amigos, o nome dos amigos dele, com seu sócio Richard Rogers, Sue Brunwell e Wendy Chisman, onde ele se casou com a Wendy em 1964, e em 1967 ele cria a Foster Mais Partners, que é ativa até hoje, né? São mais de 5 décadas com diversos projetos espalhados pelo mundo inteiro. E eu vou tentar resumir aqui um pouco sobre algumas obras dele. A primeira que eu coloquei aqui foi a Faena Lef 2012 na Argentina, localizado em Porto Madero, Buenos Aires, na Argentina.
possui um espaço assim que ele oferece a oportunidade de vivenciar a arte e a cultura. É baseada nas tradições de pátios e terraços abertos, né, promovendo vida ao ar livre. Também conta com um hotel de 100 quartos, naturalmente protegido do sol e da chuva. Os visitantes eles são atraídos para um centro cultural na parte de baixo. A nível da rua é animado por cafés, lojas e galerias também. São apartamentos bem bonitos, bem luxuosos, assim, com pé direito duplo. Os materiais possuem vidros de alumínio bronzeado e proteção solar, piso de calcário. Essa é a obra na Faena Aleph, na Argentina. Outra obra que eu destaco é Dolunay Villa, 2019, na Turquia. Localizada assim, em um cenário bem bonito, bem natural, acidentado, priorizando as vistas para o mar. Aqui eu destaco essa cobertura aqui, cobertura desse telhado aqui de madeira feito à mão. Tem essa escada também, que é uma escada central que liga os dois níveis, é feita de calcário maciço, possui portas de madeira maciça, esculpidas à mão. Aqui nessa foto podemos observar aqui a questão das vistas, né, para o mar, que é uma obra bem bonita, bem interessante. O Dul Central Park Villa 2018, na Austrália também, é um conjunto de 2 edifícios que apresenta novos espaços públicos, né, e uma praça com área de 26.849 metros quadrados. O empreendimento ele compreende apartamentos luxuosos, a torre de esquina também oferece uma grande creche para crianças, e um hotel com os últimos 5 andares como apartamentos. O Saquara Residências 2018, no México, possui uma cobertura verde, telhado verde, né, maximizando a questão da luz e ventilação natural. As torres, elas são 2 torres de apartamentos de 35 andares, repleto assim de luz natural. Na base das torres a gente observa também um parque verde, um cenário bem bonito. A Jamison House, 2011, no Canadá, localizado em Vancouver, possui uma área de 33 mil metros quadrados. Essa torre ela compreende 8 andares de escritório acima das lojas e 26 andares de apartamentos. E em resposta ao clima do Canadá, o conceito ambiental foi guiado por caminhos do sol, ventos, níveis de umidade, temperaturas do ar e taxas de precipitação, no caso das chuvas de Vancouver. Chansa Futura, 2004, na Suíça. A gente observa aqui que é uma casa mais elevada, assim, em função o edifício em pilotis, né, para evitar o perigo da deterioração da madeira devido à exposição prolongada à umidade, a questão da neve, né, na Suíça. Possui cobertura de madeira, as telhas são de madeira, é um prédio de apartamentos ecologicamente correto, com área de 4.650 metros quadrados. Millennium Bridge 2000, na Inglaterra, é uma ponte com média de 320 metros e ela foi inaugurada em 2000 e 100 mil pessoas cruzaram durante o primeiro fim de semana. O que aconteceu? Que ela exibiu um movimento lateral muito maior do que o esperado. E isso fez com que tivesse uma extensa pesquisa que revelou que esse movimento ele foi causado por passos sincronizados dos pedestres. E a solução adotada foi colocar amortecedores, e isso provou ser um grande sucesso. E essa pesquisa realizada pelos engenheiros, ela acabou que resultou em mudanças nos códigos para as construções de pontes em todo o mundo. O Tir Sir Mariex 2004, na Inglaterra, é o primeiro edifício alto ecológico de Londres, irreconhecível ao horizonte da cidade, né, devido ao seu formato. Possui 41 andares e 180 metros de altura. Ela é gerada por uma planta circular. O edifício vai alargando à medida que sobe e se afunila em direção ao seu ápice. As paredes e os telhados em uma pele triangulada contínua. Apresenta locais para pontos de descanso e área de reunião. Esse sistema do edifício ele reduz também a dependência do ar-condicionado. Tem um prédio do HSBC, a sede do HSBC,
que tem 210 metros de altura e abriga 8.000 funcionários em 45 andares de escritório. Temos também o Wembley Stadium aqui na Inglaterra, que o grande diferencial é a questão da cobertura retrátil. Em dias de sol, tipo, fica aberto em função da grama, tipo, pegar o sol, e em dias de chuva, quando tá tendo evento no estádio, o seu teto se fecha também. Outra coisa que, tipo, chama atenção no estádio é o telhado. Ele é apoiado em uma estrutura por um arco de 133 metros de altura que se eleva acima do estádio. E acredito que a contribuição do Foster para o Habitat, ele foi um pioneiro na questão de aproveitamento de materiais, preocupado com o meio ambiente. Suas obras não agrediam, né, o meio ambiente, e além disso ele, pelo que eu vejo, a contribuição dele para nós é sempre pensar no bem-estar nosso na questão habitacional, é planejar, é se sentir bem. Olá a todos, seguindo nosso projeto de arquitetura modernista e contemporânea, voltada para a habitação, a contribuição da arquitetura para a habitação, eu vou, juntamente com meu colega Rafael, falar um pouquinho sobre Frank Gehry. Ele que nasceu originalmente como Frank Owen Goldberg, esse é o Frank Gehry, em 1929 no Canadá, mais precisamente no dia 28 de fevereiro, descendente de família polonesa e de família judaica. Nasceu, como falei já, como Frank Goldberg, e depois que ele veio mudar o seu nome para Gehry, depois até quando ele se naturalizou norte-americano. A biografia dele nos conta que desde muito pequeno, e nós vamos ver esse talento dele sendo desenvolvido desde criança ainda, porque ele construía casas de brinquedo. O avô dele tinha uma loja de materiais, e ele, utilizando dos materiais da loja do avô, ele construía casas de brinquedo. Em 1949 foi quando ele se mudou para Los Angeles, e ele frequentou então aí o curso de arquitetura da Universidade do Sul da Califórnia, enquanto ele trabalhava em vários empregos. Ele chegou em 1956 a entrar no curso de desenho de Harvard, mas aí ele abandonou a universidade e logo depois, alguns anos depois, ele abriu um negócio, Frank Gehry e Associados, que foi onde ele fabricava móveis de papelão ondulado. E até desenvolveu alguns projetos bastante interessantes na área do design de móveis. No entanto, e ele mesmo dizia que ele não queria ser reconhecido como alguém que fabricava móveis, ele abandonou isso. Ele deixou esse trabalho de designer e se dedicou mais à arquitetura. Foi aí que ele começou a construir casas. Ele se voltou mais para isso, digamos assim. Foi quando em 1979 ele comprou esta casa aqui, a casa de Frank Gehry, que ele comprou para sua própria moradia e é uma das obras mais famosas dele. Essa casa ela foi toda remodelada, já existia uma casa aí nesse lugar, e ela foi toda remodelada. Foi construída então em torno de uma casa existente. O projeto ele ocupa 3 lados já existentes. Ela é localizada em Santa Mônica, na Califórnia. Como eu já falei, a moradia própria dele, e ele usou de materiais não convencionais, como o aço e cercas de arame. Mas, num estilo desconstrutivista, ele chamou bastante atenção para a casa. É interessante uma frase que ele mesmo citou, falando sobre a casa. Ele diz assim: nos disseram que havia fantasmas na casa. Eu decidi que eram fantasmas do cubismo. Então, a moradia própria que ele escolheu para ele, em 1979 ele fez essa remodelação. Uma das obras muito interessantes dele também, muito famosa, é a Brickman Tower. Ela é localizada em Manhattan, na 8th Spruce Street, em Nova York. É um arranha-céu de 76 andares e 271 metros de altura, toda de arquitetura desconstrutivista. Ela chamou muita atenção porque na época da inauguração ela era considerada a torre residencial mais alta do Ocidente. E por falar em torre residencial, algo que chama atenção é que esse edifício foi construído no distrito financeiro de Nova York, no centro de Manhattan. E é interessante porque ela contém apenas unidades de residência. Com exceção de uma escola que tem dentro do edifício, esse edifício contempla apenas unidades de residência, o que é uma raridade no distrito financeiro de Nova York. Foi uma obra muito incrível dele, que chegou a receber o prêmio Emporis Skyscraper em 2011, que é um prêmio que se dá por excelência arquitetônica de edifícios.
Outra obra muito interessante dele, o Museu Guggenheim, é um museu que fica localizado em Bilbao, na Espanha, mais precisamente na beira do rio Nervion, e foi inaugurado em 1997. Foi construído em titânio, calcário e vidro. Foi uma das obras muito incríveis dele, principalmente porque essa obra do Frank Gehry, ela provocou o que eles chamaram de efeito Bilbao, que foi quando alavancou toda a economia da cidade, gerou muita renda. O turismo cresceu de forma assustadora, digamos assim, na cidade por causa desse museu. No início foi um projeto bastante questionado pelas suas formas complexas, que é o que a gente consegue perceber quando a gente vê a foto desse museu. Foi uma obra bastante questionada por suas formas complexas, mas foi desenvolvido um software para isso, um software bastante avançado que ajudou no cálculo estrutural. Uma característica interessante é que quando visto do rio, o edifício ele tem uma forma de barco. Isso foi feito em homenagem à cidade, que é uma cidade portuária dedicada à pesca, e foi uma homenagem, de certa forma, uma homenagem à cidade portuária. Algo que chamou muita atenção também foi que ele inovou de forma incrível o exterior de um museu, mas por dentro esse museu não perdeu a essência de museu. Essas são algumas das obras. Agora o Rafael também vai falar sobre algumas obras dele e concluir um pouquinho falando sobre a contribuição dele para a habitação. Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael, então vamos continuar aqui com as obras de Frank Gehry. Agora com o Walt Disney Concert Hall, mostrando duas imagens no momento, a vista externa do prédio e a interna. Ele é localizado na Sul Grand Avenue, em Los Angeles, Califórnia. Ele foi inaugurado em 2003 e o processo todo de construção dele levou em torno de 16 anos. Em 1987, a Lillian Boltz Disney veio com a ideia de construir esse edifício em homenagem a seu falecido marido, Walt Disney, por causa da sua grande paixão pela arte. Então eles começaram a procurar. Em 1988, Gehry foi contratado. Levaram-se então 4 anos até o início da obra, sendo em 1992, e que durou até 2003. Inicialmente a obra foi construída em aço, só que teve alguns painéis que foram feitos de vidro, que acabaram ocasionando algumas reclamações de algumas pessoas que passavam ao redor ou que moravam na volta, que elas falavam que o vidro brilhava muito e se incomodava. Então, depois disso, eles encontraram e substituíram todas essas peças de vidro pelo aço também, só que o aço que eles tinham construído a edificação, ele brilhava muito e refletia a luz e acabava derretendo as lixeiras dos vizinhos. Então a solução que eles tiveram foi jato de areia para deixar mais fosco esse aço. E uma outra coisa que inicialmente esse projeto todo era para ser feito de pedra, porque o Frank Gehry citou que à noite a pedra iria brilhar aos olhos de quem estivesse vendo. Porém, o aço, segundo ele, ele escureceria e deixaria o prédio sem vida. Mas a decisão de aço foi feita porque, após a sua obra em Bilbao, eles disseram que deveria ser em aço para seguir o mesmo padrão. Em seguida, nós temos a Weatherhead School of Management, que, no caso, o Frank Gehry construiu o edifício Peter B. Lewis. Eu tive a ideia de botar esse aqui por causa que me chamou muita atenção a forma que ele fez o croquis antes de construir o prédio, que é basicamente como ele enxergava essas formas bem abstratas. Ele é localizado em Cleveland, Ohio, né, essa escola, e a escola em si ela foi estabelecida em 1952, porém o edifício só foi construído em 2002, que iria abrigar então a escola de administração. O Fred Colop e o Dick Boland eram dois docentes que eles trabalharam com Gehry e eles registraram isso tudo em um livro, registrando a experiência deles, que era baseada no design thinking, que era o pensamento da elaboração, e isso foi escrito num livro que era Managing as Designing. Seria basicamente gerenciando assim como se projeta. Uma das coisas mais marcantes desse prédio é o revestimento de aço reluzente, que já foi citado anteriormente várias vezes como sendo uma marca, e os ângulos que desafiam a gravidade, que são coisas que são bem presentes em uma grande maioria das obras do Gehry. Uma outra coisa que foi bem apontada é que no prédio principal, né, desse edifício, ele tinha grande presença de clarabóias. E com isso vindo muita
luz natural, sendo também uma coisa que foi muito associada ao Frank Gehry. Quanto à contribuição de Frank Gehry para o Habitat, a gente achou que foi exatamente isso. Como sendo uma das principais características dele, a luz natural seria o que ele mais espalhou, digamos assim. Porque o resto das características dessas obras não são muito convencionais em edificações mais cotidianas, digamos assim. Que são essas estruturas mais abstratas, os ângulos, como dito anteriormente, que desafiavam a gravidade. Então, a característica das obras de Frank Gehry que seria mais aplicada à nossa construções convencionais seria realmente a luz natural. Agora passamos para o próximo arquiteto. E aí pessoal, professora Karen, eu me chamo Juan e vou falar um pouquinho sobre o Jaime Lerner. E antes de dar início à apresentação, eu quero primeiro falar do formato da apresentação, que vai ser de slide por slide. Eu vou filmar cada slide e vou ir cortando, porque acho que vai ser difícil manter uma linha de raciocínio até o fim. Então, podemos começar. Então, antes de falar um pouquinho mais detalhadamente sobre as obras dele, vou dar uma pincelada na vida dele, na biografia, no caso. Então, vamos começar pelo começo. Ele nasceu no dia 17 de dezembro de 1937, ele é curitibano. Esqueci de mencionar antes, mas esse é o nosso arquiteto brasileiro do grupo. E então, aos 27 anos, ele se formou pela Universidade Federal do Paraná. E isso foi em pleno golpe militar, em 1964. Enfim, um ano após ele se formar, ele participou da fundação do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba. E eu acho que foi onde ele ganhou bastante notoriedade como um gestor e urbanista pela população da cidade de Curitiba. Tanto que em 71 ele foi eleito como prefeito e foi ali que alavancou a vida dele, tanto como gestor, como urbanista, como líder, enfim. Então, como prefeito da cidade de Curitiba, ele liderou a Revolução Urbana, que tornou a cidade de referência tanto nacional quanto internacional em termos de sustentabilidade, na parte de transportes, mobilidade urbana e até em questões sociais. Ele transformou Curitiba da água para o vinho, basicamente. Então, outra coisa que eu queria frisar já de início, para contextualizar aí um pouco da mente do Jaime Lerner, é que ele pegou a cidade e tinha 0,5 metros quadrados de área verde por habitante, e ele largou a cidade com 50 metros quadrados. Hoje já está em 60 por aí. A Curitiba é conhecida como a capital verde e é referência mundial nessa questão, e foi justamente por causa do Jaime Lerner. Tanto que ele recebeu aí, eu mencionei aqui, ele recebeu em 1990 o Prêmio Máximo das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E para deixar registrado, ele também é um grande colaborador no campo teórico do urbanismo. Acho que a obra máxima dele é a Acupuntura Urbana, que ele propõe, sobretudo, o desenvolvimento sustentável das cidades, que, como eu disse, vai ser um tema recorrente na vida de Lerner e, consequentemente, desse trabalho. Então, entre 2002 e 2005, ele foi presidente da União Internacional dos Arquitetos, tendo como principal plataforma o programa Celebração das Cidades, que visava revitalizar as cidades das diversas nações, que quer revitalizar, basicamente, preservar áreas verdes, promover um desenvolvimento sustentável e etc. A gente vai ver isso com mais afinco agora nos próximos slides, a mentalidade e a importância do Lerner nessa questão de sustentabilidade. Então, pulando para o próximo slide, agora eu vou falar efetivamente sobre o que ele fez como urbanista e também como gestor. Que, assim, vocês vão ver aí que não tem como separar uma coisa da outra, porque ele, como prefeito, fez muita coisa. Como prefeito e urbanista também, então não tem como separar. Enfim, começando aí pela joia da coroa, que é o sistema BRT, que ele implantou em Curitiba na década de 70. Basicamente é um sistema de transporte público, uma rede integrada, que consta com vias exclusivas para os ônibus e um sisteminha ali que tem uma facilidade enorme para embarque e desembarque de passageiros. Como dá para ver ali nas imagens, lembra muito o metrô, porque tem a tubulação e as portinhas, e o ônibus vai passando ali, ele se alinha com as portinhas e é muito parecido com o metrô, só que em vez do trem abrir as portas já estão ali naquelas tubulações. Aí, assim, eu anotei aqui embaixo, mas para ir bem rapidinho, era só para mostrar o quanto o Lerner era inovador, porque ele não tinha recurso para fazer um metrô, então ele criou um sistema praticamente novo, que era inédito, e que funciona até hoje, e é uma referência mundial. Tanto que mais de 200 municípios ao redor do mundo usam esse mesmo sistema que ele criou, lá na década de 70, para vocês terem noção. Então, eu achei interessante deixar esse filme primeiro e partir para o próximo. Bom, continuando então, eu resolvi colocar aqui como próximo slide o Parque Barigui e o Parque São Lourenço. Por que eu coloquei isso aqui? É para enfatizar exatamente o quanto o Lerner era ambientalista e o quanto ele se importava com as áreas verdes da cidade.
E batendo na tecla que eu falei antes, Curitiba não tinha muito dinheiro na época para estar fazendo parques e para estar fazendo praças no centro da cidade. Então o que ele fazia? Ele expropriava as áreas de grandes proprietários. Claro, ele pagava para eles e o restante que permanecia com esses proprietários ficava para sempre isento de imposto. E, além disso, as áreas expropriadas levavam o nome da família. Então, querendo ou não, é um cara que se preocupou então com as áreas verdes e que fez de tudo para preservar as mesmas. Bom, aqui não podia faltar o Teatro Ópera do Arame, um dos principais pontos turísticos de Curitiba. Foi idealizado por Jaime Lerner e foi montado em 75 dias apenas, as estruturas 100% metálicas, algumas placas de policarbonato e, enfim, as imagens falam por si só. Achei interessante botar ele aqui também. Então aqui é o bairro Quartier Pelotas, um bairro aí inteiramente novo lá em Pelotas, foi feito do zero, inclusive foi indicado pela professora aí para apresentar o trabalho. Foi assinado em 2012 pelo escritório do Jaime, eu não mencionei antes, mas depois da vida política dele, ele abriu um escritório, o qual ele é presidente até hoje, e enfim, é um bairro moderno, tem tudo que a modernidade pode oferecer, eficiência energética, sustentabilidade, e essas coisas que eu já mencionei antes que o Jaime sempre prioriza nos projetos dele. As imagens aí falam por si só de novo. Claro que são imagens do projeto. As obras estão em 60%, mas daqui a pouco está de pé. Então, galera, aí para finalizar, eu resolvi escolher a Orla do Guaíba, que é do nosso estado aqui, assinada pelo próprio Jaime Lerner. E é um baita de um parque. Conta com bar, conta com ciclovia, conta com quadra de esporte, mirantes, tem coisa para ancorar os barcos, de quem tem barco, né? E, enfim, esse tipo de coisa resume o Lerner, que é trazer as pessoas para o lazer, para as ruas, para se encontrarem e, enfim, estimular a interação social. E é isso, não vai ver nos projetos do Lerner um prédio que desafia as leis da física, aquela coisa monumental. Ele acha que a arquitetura simples também resolve muita coisa e esses parques são um exemplo disso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do trabalho. E, enfim, é isso aí. Um grande abraço aí a todos.